Avanço nas tratativas entre São Paulo e Alexandro e novos avanços, pequenos, mas importantes, na tentativa da contratação do Alexandro, grande alvo do tricolor, há semanas ou meses. Nas últimas horas, nessa semana, dá para contar que representantes do São Paulo conversaram por telefone com representantes do Alexandro, lateral esquerdo que está livre do mercado. O contrato dele com a Juventus se encerra agora no dia 30 de junho. O Alexandro e seus empresários estão em Goiânia. E depois desse bate-papo, dá para dizer que o otimismo do tricolor aumentou. No último domingo, na última segunda-feira, o presidente Júlio Casares chegou a afirmar que se o Alexandro ficasse no Brasil, daria prioridade para o São Paulo. Diante da falta de propostas boas da Europa, é grande a chance de o Alexandro assinar esse contrato com o tricolor, embora o São Paulo tente demonstrar cautela. A grande preocupação é de não vender a ilusão da contratação de um jogador que chegaria para ajudar bastante o sistema defensivo, sem poder ter a confirmação de que vai conseguir cumprir essa operação. Os familiares do Alexandro trabalham muito para que esse negócio aconteça. O pai e o irmão são são paulinos fanáticos. Há suspeita de que o Alexandro também é. Já pelo lado do São Paulo, Lucas Moura, Rafinha, Muricy Ramalho, Milton Cruz, Júlio Casares, todo mundo já entrou em contato com o Alexandro pedindo que ele acerte com o tricolor. E bom, para a gente virar a página aqui no nosso papo, para a gente falar sobre o tema que é título, que é thumb aí para vocês também, o Wellington, que é um jogador que o São Paulo está tentando renovar há um bom tempo já, mas que não consegue sair do lugar, né? Teve um pequeno avanço, parecia que ia destravar lá atrás, depois volta tudo de novo, essa pedida do jogador, né? O que a gente pôde apurar, que eu trouxe também hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor, também no nosso boletim foi mencionado, é que a pedida do Wellington não é só um up salarial, teria também luvas, que seriam também muito acima do que o mercado costuma pedir para nomes dessa posição, né? Seria quase que como o São Paulo contratar o Wellington como se fosse um ativo livre no mercado, né? Seria uma grana bem considerável. E isso que está hoje travando esse negócio, Nick. É um jogador que o São Paulo quer renovar, quer que tenha essa permanência, conversou com o Zubeldia, mas o empresário dele, né, que deu até entrevista para o GE, que a gente trouxe também um pouco mais cedo hoje, não me parece um cara que vai fazer aquele meio campo positivo. Então hoje é um cenário que quase que definitivo de saída do Wellington, porque não existe uma variação positiva do lado do empresário dele, né? O São Paulo tenta aumentar um pouquinho ali e aqui, não chega no que ele pede, porque entende que já é acima, fora luvas. Então tem um pouco dessa questão. E é um jogador que o caminho natural está sendo a saída mesmo, Nick. Cara, eu lamento um pouco, porque eu acho que o Wellington é um bom jogador, não é realmente, se os números que a gente sabe internamente, né, não dá para divulgar essa informação, porque a gente não tem certeza, mas se forem esses números mesmo que a gente escuta falar, realmente estão muito acima da pedida, mas de alguma forma, cara, o São Paulo se colocou um pouco nessa posição, né? O Wellington é um cara que faz tempo que ele subiu, faz tempo que ele ajuda o São Paulo, mesmo sendo reserva ali, ainda quando jogava o Reinaldo, ele já vinha pedindo passagem, o Reinaldo saiu, e naquele momento, para mim, era o momento ideal do São Paulo procurar para uma renovação. Se o São Paulo não procurou naquele momento, acho que foi a primeira falha nossa aí, né, da diretoria. Se o São Paulo procurou e desde um primeiro momento o empresário está fazendo esse jogo duro, aí eu retiro essa crítica, entre aspas, porque é uma informação que a gente não sabe. Mas olhando de fora, eu acho que o momento ideal para o São Paulo ter procurado o Wellington era ali. Se a gente lembrar, o São Paulo negocia, né, não renova o contrato com o Reinaldo vai para o Grêmio, e ali se projetou que o Wellington seria o titular. Até o Lisieiro, que estava voltando, seria o reserva e coisa e tal, mas o Wellington seria o dono da camisa na lateral. Depois ele joga o Paulista inteiro, acaba se machucando naquele jogo contra o Água Santa, que inclusive ele fica em campo com o pé quebrado, né? Então isso mostra que nunca faltou entrega por parte do Wellington. E o São Paulo vai atrás ali no mercado e acaba achando o Caio Paulista, que se encaixa ali naqueles 3, 4 meses com o Dorival. O Wellington, inclusive, se falou que ele seria negociado com o CSKA Moscou entre as finais da Copa do Brasil, né? Então, naquele dia que parece que não negociou a tempo e tudo mais. E aí, quando o Caio sai da forma como saiu, o São Paulo já prometendo que compraria o Caio, e aí disse que os valores eram elevados também, né? Pelo menos comparando com o que o Palmeiras está pagando para ele, eu acho que o Wellington, naquele momento, ele se sentiu muito desvalorizado, né, cara? Ele falou, pô, eu tô segurando o piano aqui há um tempão, e da base, tô ajudando o time, joguei até com o pé quebrado, ninguém me procura para renovar, falam que vão comprar o Caio Paulista
com um salário muito maior do que o meu. E aí o Caio sai, faz essa trairagem, vai para o rival. Agora vocês vêm me procurar? Então, acho que ali, repetindo, se foi a cronologia, se foi essa a cronologia dos fatos, acho que o São Paulo demorou um pouco. Agora, na situação que a gente se encontra, em que o Wellington é, de fato, o titular incontestável e muito distante do reserva, que é o Patrick, a gente fica refém dessa situação, né? Por que o Wellington e o empresário dele, principalmente, vão querer renovar o contrato agora, se eles sabem que o São Paulo vai ser obrigado a usar o Wellington até o último dia do contrato, porque não tem outro? Então é muito cômodo para ele deixar o Wellington jogando no São Paulo sem renovar, porque o São Paulo não vai encostar ele, não pode encostar ele, porque precisa do futebol dele, e vai vendo nesse meio tempo. Surgiu uma proposta mais interessante financeiramente? Ó, Wellington, vai embora, acaba o teu contrato com o São Paulo, depois você sai e vai ganhar dinheiro. Não surgiu uma proposta financeira? São Paulo, olha, a gente aceita agora as condições do contrato. Se fosse uma situação diferente, que o São Paulo não precisasse do futebol dele, dava para o São Paulo barganhar um pouco mais. Então, ó, vamos encostar o cara aqui, se ele não quiser renovar, ele fica encostado, o mercado não vai ver ele jogando, provavelmente ele não vai ter uma valorização, e ele vai sair meio pela porta dos fundos. Mas não é o caso, né? O São Paulo precisa do Wellington, se colocou nessa posição de refém, o empresário sabe disso, então está usando essa situação para poder negociar e aumentar o valor, e ele vai jogar com isso. Continua, o Wellington não é um cara que está fazendo corpo mole nos jogos, não é um cara que está deixando o rendimento cair, com exceção de uma pequena oscilação que ele teve no começo do ano, mas é um cara que vem correspondendo principalmente com o Zubeldia, e aí ele vai jogar com isso. Se surgir uma proposta boa, ó, galera, obrigado, cumpre o contrato e vai embora. Se não surgir, ele renova com o São Paulo, mas ele não precisa se antecipar, ele não precisa ter pressa para fazer isso, entendeu? Boa, perfeitamente. Concordo muito com você, Nick, nessa visão sobre, e até o Chacon comentou um pouco hoje mais cedo, que embora o empresário seja uma figura determinante, ele não pode ser muitas vezes a ponta final. Então, se o próprio Wellington falar, pô, quero ficar no São Paulo, que seja uma certa queda de braço dele com o seu próprio empresário, para que ele permaneça e faça valer aí a sua vontade. Mas só para passar também, que isso é muito importante, tá? Valores. Porque quando a gente fala de um Wellington, acho que é o ponto principal, né? Quanto que o Wellington pede? E aí a gente foi atrás também dessa apuração. A gente trouxe também hoje mais cedo o nosso Bom Dia Tricolor, que o Wellington, a pedida salarial dele é de R$800 mil por mês para o São Paulo. Isso é informação, R$800 mil por mês para o São Paulo. Esse é o fixo salarial. Fora luvas. As luvas são aí também um valor bem considerável, seria quase como contratar um cara no mercado, 2 dígitos. Então, não é uma situação fácil, 2 dígitos do milhão, eu digo, né? Então, assim, é uma situação que para o São Paulo, embora o Wellington é um cara que está jogando, é um cara que vai ser importante, eu acho que está um pouco acima a nível de mercado. Ele pode pedir isso, está no direito dele, e o São Paulo pode escolher não pagar, né? Também tem, acho que assim, cada um está no seu direito. Mas o Wellington hoje é um cara que está mega inflacionado no mercado, Nick. É um cara que sente que o São Paulo precisa dele, então o empresário dele barganha e pede lá em cima. Se não ceder, não baixar esses 800 mil por mês, difícil pensar em permanência. Cara, é o que eu falei, tipo assim, eu tinha ouvido de algumas pessoas a respeito desse valor, que era mais ou menos por aí, mas se a tua apuração vai no mesmo sentido, é porque muito provavelmente é nessa linha, entendeu? Você é um cara extremamente bem informado lá dentro, dá para confiar nessa informação tranquilamente. E aí mostra pra gente por que o São Paulo vem fazendo novas ofertas aí, né? 5 ofertas já, acho que o próprio Belmonte falou na live pro Arnaldo e pro Tirone, que foram feitas 5 ofertas e todas elas foram recusadas, e deve estar ainda muito longe, né? Porque o São Paulo provavelmente não vai chegar perto de 800 mil reais pro Wellington, sem desmerecer nem nada, e o intuito não é nem queimar o cara trazendo esse tipo de informação, mas se a tua apuração vai nessa linha, é mais ou menos o que eu tinha escutado também. E difícil, né? A gente lamenta. Pode ser uma estratégia para ele conseguir ir levantando o sarrafo, mas eu duvido muito que algum time vá pagar isso para o Wellington, inclusive, né? 800 pau por mês, cara, para um lateral como ele, na idade dele, não sei se ele teria mercado para isso tudo, não. Mas é isso, cara, a gente lamenta do ponto de vista esportivo, mas o São Paulo não pode fazer uma loucura dessa se esses números realmente forem esses e etc. O maior salário do São Paulo hoje, né, é o do Rames, que é 1.200.000 por mês. Ele estaria ali 400 mil abaixo do Rames, com essa pedida salarial.
Então, o papo começa com 800 mil por mês, você já imagina que é um jogador que, de repente, o staff dele está tentando valores acima do que até, acho que não só o São Paulo, mas o mercado pagaria no Wellington. Eu não acho que algum clube, né, assim, pode queimar minha língua, mas eu não acho que algum clube do Brasil vá ofertar isso. Da Europa, sim, da Europa é um valor que chega, né? Talvez foi o salário que o CSKA propôs para ele lá atrás quando melou o negócio, talvez, é uma possibilidade. Mas o Wellington é um jogador, então, que essa pedida salarial que a gente pôde apurar 800 mil por mês fora luvas. Então, assim, as luvas também, não é só os 800 mil por mês que pegam, né? As luvas também pega bastante para o São Paulo. Então, tá muito mais nesse sentido o papo dele não ficar. E hoje o salário dele não é assim nem perto disso, né? Seria mais de 300, 400% de valorização salarial para o Wellington. Para o São Paulo, é um cara que não entende que tem esse valor todo. O São Paulo fez a 5ª oferta já pelo Wellington, né? Não é uma negociação que vem de ontem, por exemplo, é a 5ª oferta já feita pelo jogador e não sai do lugar. Então o São Paulo está entendendo que não há um interesse mútuo na permanência e tá quase que desencanando do caso, Nick. Então é um jogador que dificilmente a gente vai ver no São Paulo aí no próximo ano. Esse ano é um cara que tem contrato, vai cumprir, vai jogar. Então até dezembro o Wellington vai ser titular, vai continuar jogando e tudo mais. Claro, né? Se o São Paulo contratar alguém no meio do ano que seja acima dele na visão do técnico, ele deixa de jogar. Mas ele vai ficar até o final do ano. Essa é uma condição posta. Então, assim, isso não muda. A única situação que muda é a situação contratual dele, né? Que aí o São Paulo vai ter que tentar ajustar. E aí no ano que vem, é um jogador que não deve permanecer. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria te atualizar sobre os custos da base do São Paulo. O Tricolor está entre os clubes que mais investem com suas categorias de base, cerca de 40 milhões de reais por ano. São 12 milhões apenas com a estrutura montada em Cotia, enorme centro de treinamento, responsável por abrigar dezenas de atletas. Importante contar que, apesar do investimento alto, a categoria de base do São Paulo vive garantindo enormes receitas ao tricolor. Você quer uma prova? Do atual elenco de 36 jogadores, 16 são formados na base. Isso equivale a mais ou menos 44%. As principais vendas feitas pelo São Paulo nos últimos anos são todas de atletas revelados em Cotia. O caso mais recente do Beraldo, vendido ao PSG, o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor são alvos de propostas com enorme frequência. Importante contar que recentemente o São Paulo teve 4 sondagens por atletas que ainda nem estouraram no time principal. Os campeões de sondagem são o William e Henrique. O William Gomes chegou a ter uma proposta de 9 milhões de euros da Roma. A ideia do São Paulo é segurar o atleta para que ele possa ser mais útil, mais aproveitado no time principal e possa render bem mais. Diga-se de passagem. Vamos falar um pouquinho do... Tem os gols do Corinthians aí? Vai quem sabe dar uma luz no fim do túnel. Gol no Corinthians no Brasileiro é só de um jogo, Veloso. Só tem 3 contra o Só de Fluminense. um jogo, Veloso. Só tem 3 contra o Fluminense. Vamos lá, então. Bota aí os gols do Corinthians. Já virou uns 9 esse. Vai demorar um pouquinho, porque foi contra o Fluminense, né? Vamos lá, então. O São Paulo com o Zubeldia, o Palmeiras com o Abel. Qual a visão dos dois clubes em relação ao Brasileiro e Libertadores também, Veloso? O Zubeldia deu uma ajeitada boa no São Paulo. Eu sempre gostei do elenco, né? E tenho dito aqui que o Zubeldia também chegou no momento em que alguns jogadores importantes voltaram. E isso ajuda demais, né? Botou uma CT na mesa, né? Mas você tem jogadores importantes, Nestor, né? Caleri voltando, Não pipocou Lucas. pros caras. E aí, isso é importante, isso é fundamental. Eu acho que faltou pro Carpini foi isso. Foi realmente ter as convicções e botar a sua convicção no jogo, porque bancar o Rames Rodrigues não dava, né? Ele Naquele não tinha momento. tamanho, não tinha, Veloso? Mas não importa. Se a torcida não pede mais ele. Essa é a dúvida com relação a ele quando ele chegou, Nicola. Se ele ia tomar a decisão que ele precisava tomar naquele Abel também momento não com o tinha, Rames não. Rodrigues e O não Abel, tomou a quando decisão. chegou, também não tinha. Mas o resultado... Se você pegar os números do Abel, do Carpini, que digo, era bom, os números eram bons. Só que ele foi ceder, não pode ceder. E outra coisa, se o atleta olhar para você e ver que você cedeu, esquece. E tem uma coisa muito louca dessa aí. Ele não foi, quando ganhou o título da Recopa, né? Supercopa, não viajou, todo mundo foi. Toda vez que o chamava de burro, o Carpini era por causa dele. E o Carpini colocava. E o Carpini colocava. Aí
no jogo que onde saiu fora, ele não quis bater o pênalti com 55 mil pessoas no Morumbi contra o Itu. O técnico tá prestigiado. Tudo mentira isso. Isso é mentira, uma mentira desgraçada. Aí o Zubeldia chega, o que ele faz? Tudo aquilo que o Carpini não fez. Jogou 5 minutos só. Isso, contra o Palmeiras. Jogou os últimos 5 minutos e não é nem relacionado. Só uma coisinha rápida. Por favor. Eu senti o Veloso com um pouquinho de medo do São Paulo. Quando ele falou do São Paulo. Não sei se o Souza também prestou atenção nisso. E aí sobre o Rames, a gente tava falando do Corinthians e as dívidas. O São Paulo tem dívida com o Rames, tá? O Rames chegou outro dia, só recebe o salário em carteira, as luvas estão atrasadas e isso dificulta o São Paulo deve para CT, né? 25 milhões. São Paulo deve para CT, deve para Dinorá, ex-mulher do Daniel Alves, estuprador. O outro estuprador que está em Tremembé. Ninguém mais fala nada. 4 milhões deve. Mas como é que deve 4 milhões? Por quê? Porque ela era empresária dele? Deve pro Richardson, 7 milhões. Jusilei está recebendo também. Deve pro Rogério Ceni. Deve 250 milhões para os bancos do São Paulo. A dívida do São Paulo chega a 900 milhões, quase 1 bilhão. Mas ninguém fala nada, ninguém discute isso, porque tudo é uma coisa bem feitinha, né? Diferente do Corinthians, que compra 64 colchões. Vaza tudo. Não, 64 colchões, sabe que 2 é de casal. Vaza tudo. Não é muito louco isso? Vai precisar usar o de casal mais, né? Vaza tudo. Por quê? Porque o Cássio e o Carlos Miguel foram embora. É verdade, agora devolve. Tem que devolver, troca por 4 de solteiro. Vai chegar os 4 jogadores. Não, vai chegar os 4 jogadores, já tem 4 colchões. Vai lá e desfaz. O Corinthians fechou 2 patrocínios para o time de basquete no mesmo espaço para 2 empresas. Aí quando constatou-se isso, tiveram que dar 16 contrapartidas para uma das empresas, porque ela não ficou no peito, aí para não ir embora precisou dar 16 contrapartidas. Ô craque, me ajuda a te ajudar. Cara. Vamos lá então, o que tem? Tem os gols de quem aí? Vai lá, bota os gols do Calera aí, tá tudo certo.